né? Os cuidados, usar roupas leves, alimentação também leve, mais frutas, mais verduras, menos alimentos difíceis de digestão, evitar alimentos gordurosos, evitar refrigerante, bebida alcoólica. Tudo isso são complicadores dentro dessa situação. Então vamos aguardando aí mais um pouquinho a entrada das pessoas. Nós hoje vamos falar sobre o que os pais precisam saber sobre transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Se você que está nos acompanhando conhece alguém que tem TDAH ou que tem algum familiar com essa situação, ou trabalha como cuidador, como educador nesse contexto, manda para ele um aviãozinho, avisa para que eles possam participar. Boa noite, Carmen Jacira. Boa noite, Dalma Cunha, Malu Noia, a Ana Lúcia A. Boa noite, Leila Maria Queiroz Almeida. Boa noite aí a todos que estão chegando nessa terça-feira, dia 14 de novembro. Lembrando desde já que essa live não fica gravada no Instagram. Ela vai para a nossa equipe e ela vai ser editada e depois colocada no nosso canal. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é o canal de saúde mental e espiritualidade, onde nós temos dezenas e dezenas de lives, temos as nossas entrevistas, os nossos comentários, os nossos shorts, nossos seminários, entrevistas. Acompanhe lá, não deixe de inscrever, deixe o sininho notificado, porque todas as semanas nós temos alguma coisa nova no nosso canal. Então, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, vamos conversar um pouco sobre transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Nós não podemos deixar de fazer uma breve introdução do que seja o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, mas nós vamos frisar determinadas situações importantes para os pais, para os familiares, para aquelas pessoas que lidam diretamente com esse tipo de situação. Lembrar que esse transtorno é um transtorno neurobiológico, né? Ele tem alterações neuroquímicas que justificam o surgimento desse quadro, que as suas causas principais são genéticas, ou seja, as pessoas já nascem com essa propensão, e esse transtorno surge na infância e pode permanecer na vida adulta por todo o tempo de vida dessa pessoa. 3 a 5% das crianças têm esse tipo de transtorno. E mais da metade desses quadros permanecem na vida adulta. Então,
é o quadro de transtorno que mais chega nos consultórios de neurologistas, de neuropediatras, de neuropsiquiatras, né, de psiquiatras que trabalham com infância e adolescência, mas nós não podemos nos esquecer também que é um diagnóstico que geralmente chega ao profissional e quando o profissional depara com a criança, nós não encontramos o diagnóstico que foi levantado. Muitos dos quadros que são considerados déficit de atenção, principalmente os quadros de hiperatividade e impulsividade, eles não são TDAHI, né? Eles passam por uma situação que às vezes as pessoas se incomodam quando nós dizemos, né, que é um comprometimento do processo educacional que essas crianças não receberam. E aí nós não estamos falando só das questões morais, mas dos cuidados dos pais com o desenvolvimento das crianças. Quais são os principais sintomas desse transtorno? É a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Geralmente, esses transtornos estão associados com dificuldades escolares e com comprometimento dos relacionamentos interpessoais. Os meninos tendem a ter mais hiperatividade e impulsividade. Mas tanto meninas quanto meninos são desatentos. Têm alterações importantes da atenção. E o diagnóstico feito em adultos geralmente trazem alterações da atenção desses adultos no trabalho, na vida cotidiana e déficits de memórias. Mas nós não podemos nos esquecer que desatenção no trabalho, no cotidiano e queixas de alterações de memórias não são exclusivas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por sinal, queixas de alterações de memória são as queixas mais frequentes que eu escuto dentro do meu consultório, sejam relacionadas a jovens, a adultos, a idosos, a pessoas de todas as faixas etárias apresentam esse tipo de comprometimento. Quais são as características importantes que a gente tem que observar nas crianças para fazer um diagnóstico? Mais uma vez, como a gente sempre tem falado, é importante um diagnóstico o mais precoce possível. Quanto mais cedo esse diagnóstico, mais cedo começamos o tratamento e melhores resultados nós vamos alcançar nessa situação. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, é a queixa de inquietação. Que a criança é inquieta, né, que ela tem um bicho, né,
mexedor que ela não para nenhum instante. São crianças que têm mudanças constantes de atividades. Elas não se fixam a nenhuma tarefa. Elas não acabam uma tarefa, elas já começam outras e outras, e isso acontece com elas. Há uma característica muito comum que a expressão que os pais ou que a escola manda para a gente nos seus relatórios, que são crianças que colocam os carros na frente dos bois, que atropelam as coisas, que não deixam as pessoas terminarem uma fala, que não deixam as pessoas terminarem o que elas estão fazendo, e elas entram na frente, entram no meio, e isso é muito colocado nesse contexto. Acontece que para as crianças isso é uma realidade até maior, porque essas crianças elas são imaturas, mas no jovem e no adulto a gente também vê isso. O portador desses transtornos, ele tem dificuldade de avaliar os próprios comportamentos. Ele não consegue caracterizar as coisas que acontecem com ele como a gente está trazendo aqui para ser pensado. Então, nós estamos vendo aí um monte de gente entrando agora. Para quem está vindo a primeira vez, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, trabalho há mais de 41 anos com saúde mental, e os meus primeiros passos já em saúde mental, ainda estudante, foi trabalhando com crianças e adolescentes. Eu fiz um interregno um tempo por causa do meu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, sempre atendendo uma outra criança, e na pandemia nós vimos aí a necessidade de reassumir esse trabalho com crianças e jovens. E nós estamos então falando sobre transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Se você tem alguém, se você é alguém que tem esse transtorno, ou conhece alguém que tem esse transtorno, se conhece, manda o aviãozinho para ele poder nos seguir, nos escutar. Essa live, ela não vai ficar gravada no Instagram. Então, é importante, se a pessoa quer participar, se ela quer tirar alguma dúvida, que ela possa nos acompanhar nesse instante. Só posteriormente, depois que a equipe editar o vídeo, é que ele vai para o canal do YouTube. Uma outra situação que, por causa do comportamento, dessa postura toda que a gente vai falando, eles são considerados egoístas. Na verdade, não é isto, né? Não é uma postura de egoísmo. Mas, por serem muito impulsivos, hiperativos, desatentos, eles tomam atitudes que são interpretadas pelas outras pessoas como uma situação de egoísmo. Uma outra característica importante são as comorbidades que estão mais presentes nos jovens, nos adultos, mas também a ansiedade e a depressão, que são duas dessas comorbidades, podem surgir na vida dessas crianças por N situações, principalmente por bullying na escola, pela exigência dos pais, pela dificuldade dos adultos, de muitos educadores, de muitas instituições de educação que não conseguem lidar com tranquilidade com essas pessoas.
mas nós temos ainda o uso do álcool e das drogas como comorbidade, ou seja, como quadros que acompanham os transtornos de desatenção, né, e de hiperatividade e de impulsividade. Mas quando a gente fala em inquietação, em movimento, em comportamento de criança, a gente tem um grande desafio. Esse é um grande desafio. E em tudo que eu consigo acompanhar e ler, a gente não tem uma norma. Nós temos a experiência, a observação daqueles que trabalham muito tempo com isso e que conseguem pensar de uma forma diferente. Mas o grande desafio é qual que é o nível normal de atividades motoras de uma criança. E esse desafio é talvez a situação mais séria quando nós falamos desse tema, porque muita criança que é agitada, muita criança que tem comportamento, né, de inquietação, mas não é hiperativo, é considerado hiperativo, é visto de uma forma discriminatória na família, na escola, nos lugares aonde que ele participa, e isto é muito grave. E infelizmente eu já recebi muita criança que o que eu vejo é que a escola e os professores querem que a gente pare medicamentosamente crianças que são crianças ativas. Então isso é fundamental que a gente pense. Vamos tomando água, gente. No calor que nós estamos aí, nessa grande parte do país, a gente tem que tomar a água aos poucos o tempo todo. Vamos continuar falando um pouquinho mais. E agora eu vou falar de 3 preocupações que os pais, familiares dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens apresentam. A primeira preocupação que os pais nos apresentam, principalmente quando a criança é muito jovem, né, muito nova, e ela vai ter que usar a medicação, e a medicação que nós temos liberada no Brasil é o metilfenidato, que é um estimulante, né, que infelizmente tem sido usado por muitos adultos para ativar o cérebro, para fazer prova, para estudar, mesmo em pessoas que não sejam hiperativas, e isso é muito perigoso, porque pode causar dependência nessas pessoas. A primeira pergunta é: esse medicamento interfere no crescimento, no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente? Os trabalhos, as evidências científicas dizem que não. Mas o senhor falou do risco da dependência ao medicamento. Então, quem usa esse medicamento não é uma pessoa potencialmente levada ao abuso do uso do metilfenidato. Os trabalhos científicos mostram que crianças e jovens com transtorno de atenção, hiperatividade e impulsividade,
que usam metilfenidato, desde muito novas, têm menos tendência ao abuso de substâncias, não é só do metilfenidato, do que outras crianças. Como é um transtorno neuroquímico, o funcionamento cerebral acontece de uma maneira diferente, a forma como o metilfenidato funciona na estrutura cerebral, ele auxilia a evitar esses transtornos de abuso de substâncias em crianças e jovens com déficit de atenção e hiperatividade. Uma outra questão que é trazida com frequência é sobre os feriados terapêuticos. O que é feriado terapêutico? Isto é principalmente para aqueles casos onde o principal sintoma, o principal alvo do medicamento é a atenção, né? O indivíduo é extremamente desatento. Ele não consegue focar nos estudos, focar nas coisas que ele precisa fazer. Então, se a criança e o jovem não têm um nível de hiperatividade e impulsividade importante, e ele só tem a desatenção, e ele precisa do medicamento para usá-lo quando, né, ele está estudando, quando ele tem que fazer prova, quando ele tem que trabalhar. Quando ele não tiver que fazer isso, ele pode ficar sem o medicamento. Então, a orientação que a gente dá é que utilize a medicação de segunda a sexta para a escola e no sábado e domingo não precisa usar o medicamento. Por que isso? Porque o medicamento tem outros efeitos colaterais. Um deles é a perda de apetite. E ele é um efeito indesejável para muitas crianças, principalmente quando essas crianças já são mais magras. Outro é que eles podem, nas crianças que só têm a desatenção, causar irritabilidade, provocar alteração do sono, ser mais difícil dormir. Então, nesse contexto, a gente auxilia, na verdade, a criança e o jovem para ficar mais fácil. Mas vamos trazer algumas orientações aos pais que são importantes, muito importantes. Então, se você é pai, educador, preste atenção no que nós vamos trazer, porque isso melhora a qualidade de vida do portador do transtorno, da família, da condição dele na escola, faz com que as coisas sejam mais leves, porque normalmente não é. Quem tem uma criança e um jovem com esse quadro sabe o quanto é desafiador esse contexto. Primeira coisa, é uma orientação que a gente está trazendo aqui, mas que ela não é só para esse tipo
de criança ou de adolescente. Reforçar o que há de melhor neles. Evitar críticas, evitar acusações, evitar questões que levam, né, a uma baixa autoestima dessas crianças e desses adolescentes. Uma outra orientação importante, que também não só para esses pacientes, mas para todo tipo de criança e adolescente, é não fazer comparações entre os filhos. Seja igual ao seu irmão, que é quietinho, tranquilo, ele não dá conta de ficar quieto. Não é uma questão dele escolher ficar quieto ou não. Ele não dá conta. Por isso que ele precisa de remédio, por isso que ele precisa de psicoterapia, de um acompanhamento multiprofissional. Né? Os pacientes portadores desse tipo de déficit, eles têm direito a algumas posturas diferenciadas da escola, nas provas. Os meus jovens, quando vão submeter ao Enem, eles pedem o atestado para que eles possam fazer a prova de uma maneira diferenciada por causa do déficit de atenção e hiperatividade. Os pais, os familiares, os educadores deveriam conversar sempre com esses portadores sobre os sentimentos que eles têm, sobre as coisas que eles estão sentindo, entender o que está dentro deles diante de toda essa inquietação ou essa desatenção que incomoda a vida deles. Outra orientação importante aos pais é aprender a controlar a impaciência. Quem tem um filho com desatenção, hiperatividade, impulsividade, ele está sendo convidado pela vida para aprender a ter paciência. Outra orientação importante: a casa tem que ter regras e limites para que ele aprenda regras e limites, para que os irmãos dele aprendam regras e limites. Mas essas regras e esses limites têm que ser compartilhados pelos pais. A gente não ensina, não educa sem autoridade. E uma das características da autoridade é eu dizer e ensinar aquilo que eu busco constantemente fazer na minha vida e na minha caminhada. Vamos continuar com essas orientações, porque elas são fundamentais para melhorar esse nível de condição. Não esperar perfeição. Pais que criam enormes expectativas diante dos filhos portadores de transtorno de atenção, hiperatividade e impulsividade estão fadados a ficarem frustrados. Aprenda a valorizar
as coisas, mesmo que elas sejam pequenas, porque no desafio do transtorno, chegar a esse patamar é muito difícil. Pais não devem cobrar resultados. Nós devemos aprender a cobrar empenho. E mais uma vez, isso não é uma regra para os filhos que têm TDAH. Isso é uma regra para os filhos em geral. Quando nós depositamos essa responsabilidade de resultados, de eficiência máxima, de ser melhor que os outros, nós estamos colocando um peso nas costas desta criança, deste adolescente, deste jovem e causando à vida dele inúmeros embaraços, muitas vezes traumas que eles vão carregar pela vida toda. Por isso, é importante que a gente passe a ter um hábito em casa com os filhos. Elogiar. Elogie o seu filho por aquilo que ele conseguiu fazer de melhor, pelo controle que ele teve da sua situação, pelos resultados que ele alcançou nas tarefas que ele está fazendo. Outra situação importante. Nós temos que manter, não é dar e manter limites claros e consistentes para a criança, para o adolescente. Mas isso tem que ser falado com clareza. Isso tem que ter consistência, tem que ter significado. Isso tem que se manter na casa. Não adianta eu levar limites e quebrar os limites. A criança e o jovem aprende isso muito facilmente. Ele vai utilizar desta fragilidade dos pais para conseguir aquilo que eles querem. Então, para que esses limites sejam claros e consistentes, para que as coisas possam acontecer dentro do esperado para um ambiente familiar, os pais, os familiares mais velhos, aqueles que cuidam da criança, do adolescente, do jovem, devem usar uma linguagem clara, de preferência conversar frente a frente e olhando nos olhos da criança ou do jovem, para que ele possa ver a sua sinceridade, ele possa entender a força daquilo que você está trazendo para ele e para que isto possa acontecer de uma maneira mais eficiente, mais rápida, lembrando que pode não acontecer, mas é obrigação da gente buscar. Outra orientação importante, porque nós estamos trazendo aqui algumas coisas que cabem no transtorno, mas cabem na estrutura familiar, é não exigir além do possível. Nós temos que saber o que a criança, naquela idade, o que o adolescente, o jovem, pode ou não realizar. A gente vê pais e mães colocarem nas costas dos pais ou das crianças e dos jovens responsabilidades que não são deles.
não deveriam fazer parte da vida dessas pessoas. Uma outra observação importante é sobre os estudos. Nós orientamos aos pais, né? Isso foi uma coisa que a gente frisou muito na primeira jornada da Arte de Acolher que nós fizemos em junho, né? O título era Você quer ajudar o seu filho? Desculpem. Trabalhando com crianças desafios. Agora nós estamos numa outra etapa da jornada. Vamos realizar no dia 25 e 26 um trabalho para adultos, para jovens e adultos e idosos, que é sobre autoconhecimento. Mas naquela jornada nós nos ocupamos muito, em lembrar que é obrigação dos pais fazer uma escolha cuidadosa da escola e dos professores quando o seu filho tem esse quadro. Essa escolha tem que ser ainda mais cuidadosa. Na questão dos estudos, nós temos que lembrar que a gente não deve sobrecarregar crianças e jovens portadores de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade com muitas tarefas. Isso não é bom nem para uma criança que não tenha esse transtorno neurobiológico. E eu vejo crianças pequenininhas com uma agenda tão cheia quanto a minha. E eles não têm tempo para fazer a coisa mais importante da idade deles, principalmente criança, que é brincar. Ele não tem espaço para brincar. Ele vai para aula de judô, para aula de balé, para aula de inglês, para aula de natação, para aula de tênis, de equitação, para aula de música, de inglês. As crianças têm tantas atividades e isso cansa qualquer tipo de criança, e a não chance de brincar vai comprometer todo o desenvolvimento da criança. Brincar é algo fundamental para toda criança e a gente deveria brincar de vez em quando, porque nós temos uma criança interior. E quando você dá a oportunidade a essa criança interior de brincar, é uma alegria imensa. Eu lembro num workshop que eu fiz há muitos anos atrás com um monte de adultos já mais maduros, quando nós demos, depois de uma historinha chamada infantil, mas que era para adultos, nós demos um desenho para eles colorirem, tinha um tempo para colorir. Foi uma briga para esses adultos pararem no tempo, porque eles não queriam parar de colorir. A gente busca muito isso na nossa vida. O estudo é outra orientação. Ele deve ser do modo que a criança e o jovem querem fazer. Nós devemos acompanhá-los. Se não der certo, nós vamos ajudá-los a tentar de outra forma. E isso vai ser repetido quantas vezes for necessário. Pais têm a obrigação, sempre, e mais em especial, quando tem um filho com déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, ter contato próximo com a escola
e com os professores. E uma dica muito importante: muitas vezes a escola manda tarefas muito grandes. Não que elas sejam imensas, mas elas são grandes para a idade e o nível de comprometimento que essa criança e o jovem têm. Então, ajude-o. Faça uma subdivisão das tarefas em tarefas menores para ações mais rápidas. Ajude orientando o que deve fazer de maneira clara. Isto melhora profundamente a vida dessas crianças e desses jovens. Nós ainda gostaríamos de lembrar algumas coisas que são importantes, mas agora eu gostaria de falar diretamente para os pais. Você é pai de um portador de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade? Preste muita atenção no que eu vou trazer. Não são frutos só da minha experiência. É fruto da experiência de milhares de profissionais que trabalham com crianças e jovens nesta condição. Resultados de pesquisas, de evidências clínicas que mostram o quanto essas orientações para os pais são fundamentais no trabalho que a gente realiza. Primeiro, pais têm que ter sempre tempo disponível para interagir com os filhos. Ah, mas eu trabalho muito, eu estou cansado. Você é pai, você tem filhos. Essa é uma responsabilidade sua. Ah, mas eu pago alguém para fazer isso, para cuidar. Você paga alguém para trabalhar com seu filho. Você não pode pagar ninguém para dar afeto e amor para os seus filhos. Ninguém é capaz de escutar tão bem o outro quanto aquele que ama e tem afeto pela criatura que fala. Se você é pai, você vai ter que renunciar. Não tem outro jeito. E se você achar que a minha fala é uma fala de um velho, que aí não tem sentido, que você conversa de profissional, que não está ali vivendo o seu problema, eu vou te dizer. Escute muito bem. Se você escolher não fazer isso, o preço que você vai pagar é muito mais caro do que você imagina. É isso que eu vejo, é isso que eu acompanho, é isso que surge dentro do nosso consultório. Grande maioria dos adolescentes e jovens que chegam nas minhas mãos com esses transtornos, com transtorno opositor desafiador, crianças com problemas de ansiedade e depressão graves, com ideias e tentativas de autoextermínio, quando você vai ver a história, na grande maioria das vezes, os pais, com inúmeras justificativas, devem-lhes um tempo que não foi disponível para interagir com eles. Ah, mas isso está trazendo culpa para os pais.
Eu estou trazendo responsabilidade. Estou mostrando a experiência. Eu não quero que as pessoas fiquem com minha culpa, minha máxima culpa dentro dela, que isso também não vale nada. Depois que eu constato minha culpa, ficar dizendo que eu sou culpado não resolve nada. Eu tenho que mudar o caminho. Eu tenho que mudar o meu movimento. Eu tenho que reparar as minhas dificuldades. Eu tenho que me recolocar na situação. Se isso é pesado, é difícil, e é, mas isso também é verdadeiro, é real. É importante no processo de educação, muitos educadores trabalham com isto e incentivam os pais, principalmente aqueles que estão preparados a lidar com esse tipo de transtorno, incentivar essas crianças com jogos de regras. Essas crianças precisam aprender regras, ordenar as coisas, coordenar as coisas na vida delas. Isso falta a partir da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. Observar quando e como recarregar as baterias dos seus filhos e dos seus jovens. Alguém deve ter pensado que eu ia falar de recarregar a bateria dos pais. Também é preciso. Mas há uma observação clínica muito importante. É que esses jovens e essas crianças, muitas vezes, eles se cansam muito mais. E a gente precisa observar esse fato para auxiliá-los a descansar. Alguns precisam dormir. E às vezes não dormir muito tempo, uma soneca é o suficiente para esse descanso. Outras crianças descansam com certas atividades, caminhando na terra, fazendo algo diferente que relaxe, que acerene por um tempo a sua caminhada. Um outro fato importante, e isto é muito complexo, porque nem sempre as famílias têm condições de fazerem isso de uma forma ideal, mas seria importante, é evitar ficar o tempo todo em casa. Esse tipo de conduta, ele dificulta muito, muito, muito para essas crianças e esses adolescentes. Então leve-os para o parque, para a rua, vão passear, vão para um campo jogar bola, vão andar num parque, vão fazer coisas fora de casa, mudar o ambiente, isso é importante para eles. Os pais precisam estabelecer cronogramas para a vida desses meninos. A tal da agenda. Mas essa agenda, ela tem que ter um espaço, e eu vou falar, um espaço que eu acho que deveria ser muito grande para descanso, brincadeiras, horários livres. É importante pensar nisso. Isso é fundamental nessa caminhada. Atividades que exigem muita atenção do portador de TDAH devem ser feitas
por pouco tempo. Quanto maior a necessidade de atenção, menor deve ser o período para a execução. Então, por isso que subdividir essas tarefas é fundamental para essas crianças e esses jovens. É importante, a gente repete para os pais, saberem o que esses filhos querem, o que eles sentem. E quando eles trazem os seus pedidos, as suas exigências, muitas vezes, nós temos que aprender a negociar esses pedidos dentro do que é possibilidade para a família, para os pais e para a própria criança ou jovem. Nós que somos pais, nós que somos cuidadores, nós temos que aprender a negociar essas questões. Uma dica simples, mas que ajuda muito, é usar mural com lembretes e com essa agenda diária para que a criança possa se organizar mentalmente, para que ela possa ser estimulada o tempo todo a rever essas coisas, relembrada daquilo que ela tem que fazer. Porque ela esquece, ela tem desatenção. Na hiperatividade, ela se perde dentro de determinados contextos. Vamos ainda lembrar 4 coisas que eu acho fundamentais para pais e familiares que têm esse tipo de transtorno dentro da família. Primeiro, se você quer ajudar o seu filho, busque o máximo de informações que você puder. Uma pessoa muito bem informada, ela é capaz de auxiliar muito mais as criaturas. Buscar o máximo de informações. Outra coisa que é importante, não pare na primeira interpretação diagnóstica que alguém faça do seu filho. Escola, algum familiar, algum amigo. Não fique com a primeira impressão de um profissional se aquilo não te pareceu consistente. Procure outros profissionais, até porque esse transtorno ele tem sido confundido com comportamentos normais de crianças que têm uma atividade maior, uma inquietação maior, mas que não são portadoras desse transtorno. E que às vezes são medicadas e o medicamento não funciona, pode criar maiores dificuldades com jovens que têm tendência, uma tendência hereditária para abuso de drogas. A entrada de um estimulante como metilfenidato pode criar situações. Então, busque um profissional especializado. Alguém que possa verdadeiramente te auxiliar. Que conheça sobre o quadro. Que conheça sobre o tratamento. Que não se limite a dar medicação para os seus filhos. Porque os tratamentos desses quadros, tratamento de criança é multiprofissional. Não existe tratamento para criança só com um profissional. E
uma outra lembrança importante: reduza as suas expectativas. Quanto menores forem as nossas expectativas na vida, menores e menos frequentes serão as nossas frustrações. Quanto menores as nossas expectativas diante de um filho portador de um transtorno mental, menos exigências nós vamos fazer para eles. Nós vamos conviver com esta condição de uma maneira mais leve. Tudo isto, e é muita coisa, e se você chegou agora, se você pegou a nossa live na metade, ou se ao ouvir a live você se lembrou de alguém que você acha que esse conteúdo seria importante para ele, mande um aviãozinho, avise para ele. A live não vai ficar gravada no Instagram, mas depois que o vídeo for editado, ele vai para o meu canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal sobre saúde mental e espiritualidade. E a outra coisa que eu gostaria de lembrar, e que muita gente tem se afastado, é sobre a importância da espiritualidade. Principalmente para os pais, porque nós estamos falando aqui que nós precisamos de algo consistente, algo que seja transcendente na nossa vida para enfrentar esse tipo de desafio. Busque algum tipo de espiritualidade, seja através da religião, seja através de algum trabalho que te ajude no autoconhecimento e na transcendência da sua vida. Isto vai te fortalecer nas horas mais difíceis que você vai ter que viver com esse tipo de paciente. Com esse filho que apresenta esse quadro. Guardem bem essas situações. Nós queríamos lembrar a todos que, sem ser esse final de semana, no outro final de semana, nós vamos ter um evento presencial aqui em Belo Horizonte para adultos, sobre autoconhecimento, para nosso fortalecimento, para vencer a nossa ansiedade, vencer a depressão, vencer essa angústia, essa falta de sentido, esse vazio que as pessoas têm falado dentro do consultório. É um trabalho presencial para um grupo pequeno, porque é um trabalho de vivências e de técnicas. Não é um curso. Muita gente tem que perguntar por que o senhor não faz online? Porque o que eu vou trabalhar não pode ser feito online. E num trabalho desse, com um grupo menor, a gente consegue atender as pessoas todas. Às vezes, quando a gente monta um grupo grande, você pode dar até as tarefas, mas às vezes as pessoas ficam frustradas porque não falaram o que sentiram, não participaram ativamente, não foram escutadas nos momentos que precisavam. E nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é fazer um trabalho de qualidade, aproveitando a nossa experiência, aproveitando os trabalhos que nós realizamos.
Essa tarefa que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos, inclusive, fora do Brasil, a convite do Ministério de Saúde português no ano 2000, onde nós fomos preparar terapeutas para trabalharem com autoconhecimento, melhorando a pessoa, os relacionamentos dos casais e os relacionamentos da família. Esse livreto, né, Em Busca de Si Mesmo, Técnicas Vivenciais, foi o material base que nós utilizamos em Portugal quando nós fizemos esse trabalho a convite do Ministério de Saúde daquele país. Então, se você quer trabalhar autoconhecimento, entre na bio do Instagram, lá você vai ver segunda jornada, aperte lá, você vai encontrar para você entrar no grupo de Zap e alguém da equipe vai conversar com você sobre isso. Podem procurar, nós vamos te atender sobre esse tema. Obrigado mais uma vez. Bom feriado para as pessoas amanhã. Um abraço, um beijo em todos e até terça-feira. E desafio vocês, nós temos últimas vagas, venha participar conosco do Em Busca de Mim Mesmo.